Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, sempre trazendo, como você sabe, até você, temas importantes da tradição, do esoterismo, do ocultismo, das tradições arcanas. E hoje recebemos novamente um grande amigo do canal, uma das primeiras pessoas a prestigiar o canal Realidade Fantástica com a sua presença, podemos chamá-lo até de sócio fundador aqui do Realidade Fantástica, que é o José Benito Leonardi, que tem o nome iniciático de Lobo Cinzento. Ele é um grande xamã, vamos chamar assim, contemporâneo, já teve várias entrevistas aqui no canal, vale a pena você ver se você não viu, e que tem um conhecimento sensacional sobre essa grande tradição que é o xamanismo. E a gente está abrindo uma série aqui de 3 programas com ele para falar de alguns recortes bem específicos do xamanismo. E no programa de hoje ele vem esclarecer para nós o que é a roda de cura. Tudo bem com você, Lobo? Tudo bem, Jamil, tudo em ordem, tudo uma beleza. Que bom, prazer receber você novamente aqui no programa. Lobo, o prazer é meu estar aí de novo. Com certeza, né? Demorou, né, Lobo? Que bom que... Demorou um pouco, mas também tem vários programas, né? Vocês têm várias linhas e várias áreas que vocês estão trabalhando, muito bom. Não, mas você é importante estar sempre vindo, né? Porque o seu conhecimento é muito grande e tem feito bem a muitas pessoas de vários lugares do Brasil, quem sabe até de fora do Brasil. Que eu sei que é assim. Até de fora do país veio mesmo, através do canal Realidade Fantástica, eu fiz algumas pessoas que me entraram em contato até da Nova Zelândia, da Austrália, de outros lugares. Que bom, Lobo. Como nós temos muitos novos inscritos, né, inclusive ultrapassamos aí 120 mil inscritos, eu gostaria que você começasse, pode ser que muita gente não te conheça, né, que está te vendo. Se apresente novamente e fale um pouquinho da linha xamânica que você pertence, o porquê do teu nome, Lobo Cinzento. Tá bom. Bem, pessoal, para aqueles que não me conhecem, o meu nome, por exemplo, no mundo, na sociedade, como já me falou, é José Benito Leonardi. Tá? O meu nome iniciático, meu nome espiritual, como a gente diz no xamanismo, é Lobo Cinzento. Esse nome ele vem da minha tradição familiar. Meu avô materno, ele também chamava-se Lobo Cinzento. Assim como o pai dele, antes dele, é uma tradição vinda da Europa, né? Uma coisa que, às vezes, quando a gente fala de xamanismo, as pessoas têm um pouco de dificuldade, porque acham que o xamanismo é só uma questão indígena. E, na verdade, não é. O xamanismo tem no mundo inteiro, né? Na Sibéria, na Europa, em vários lugares. E os meus ancestrais, do lado da minha mãe, são originários da Alemanha. Né? E lá, nas tradições ancestrais, tinha, e até hoje tem, com o renascimento dentro desse caminho, não só a religião europeia, a religião germânica original, a religião nórdica, com divindades, como Thor, Odin e outros mais, mas também o xamanismo, né? Que era anterior ao sistema das religiões estabelecidas depois na Europa. E a linhagem da minha família, segundo essa tradição e esse sistema de ver as coisas, pertence ao clã do lobo. Né? Como a maioria das tradições europeias é do clã do lobo. Então, é um sistema que remonta a muitos séculos. Né? Então, o que acontece? Hoje, modernamente, a gente procura trazer um xamanismo, eu, pessoalmente, procuro trazer um xamanismo não tão ligado a questões culturais, né? Por quê? Porque questões culturais, nos tempos que nós vivemos, na sociedade moderna, é um tanto quanto complicado, porque você pode facilmente ser acusado de apropriação de identidade cultural. Né? Você diz, eu sou um xamã Sioux, sou Lakota, Cheyenne, ou Yawanawá, qualquer outro. É uma forma de apropriação de identidade cultural. Assim como eu trabalho com esse caminho de xamanismo baseado nesses conhecimentos ancestrais da minha tradição, não há isso. Né? Tanto que muitas vezes já me questionaram, mas você é branco, você é claro, de olhos azuis, como é que você é xamã? Criando esse estereotipo de que xamã você tem que ser indígena. E, na verdade, não é porque eu estou falando. Se você entrar na internet, você vai ver xamanismo na Ucrânia, na Rússia, na Itália, na Alemanha, na Sibéria, na China, em tudo que é lugar. Né? E a minha origem é essa. Perfeito. Excelente explicação, está feita a apresentação. E, Lobo, vamos falar agora um pouquinho dessa roda de cura, né? Dentro do xamanismo que você pratica. O que é essa roda de cura? Bem, a roda de cura, na verdade, ela tem vários, digamos, desenhos, porque ela, na verdade, é uma forma que as culturas ancestrais, em várias partes do mundo,
embora as mais conhecidas hoje sejam as nativas norte-americanas, né? Tem rodas, por exemplo, nos Estados Unidos, tem rodas de cura desenhadas na terra, que são aqueles círculos, com uma cruz central, um círculo no centro, parecido com esse que está aqui atrás de mim, ó. Esse aqui, ó, que representam o cosmos. Na verdade, a explicação mais próxima seria usar uma colocação que muitas pessoas já conhecem. A roda de cura, ela representa que o que está em cima é semelhante ao que está embaixo, e o que está embaixo é semelhante ao que está em cima. Então, ela é uma roda da vida e que todos os elementos do cosmos estão inseridos nela, né? Então, o que acontece? Ela não é limitada. Por exemplo, se você olhar essa parte central aqui, ó, esse buraco central aqui, ó, ele representa a origem de tudo. Seria o que nós comumente chamamos de Deus ou fonte criadora. Então, na visão xamânica, em vez desse poder da criação vir lá de cima para baixo, ele é colocado como se ele viesse do centro, saindo para os lados. São os caminhos, entende? Então, essa cruz de 4 braços iguais, ela mostra o equilíbrio entre todos esses. Então, ali você vai ver os 4 elementos, você vai ver os 4 ventos das mudanças, você vai ver as 4 fases da Lua, você vai ver os 4 clãs elementais. Então, são várias coisas em que a pessoa pode trabalhar aquilo ali, né? A nível íntimo, pessoal, dentro de si. Por causa do quê? Porque nós somos uma réplica dela, né? Nós somos uma réplica da roda de cura. Em nós também tem todas essas coisas. É um conceito do xamanismo. Perfeito. E como é que essa roda de cura, eu estou vendo daqui, nossa, como é rico isso, e como tem correspondência com outras tradições também, esotéricas, ocultas, é fantástico. Sim. Como é que você trabalha? Você trabalha ela terapicamente apenas ou também para questões espirituais? Como é que ela é trabalhada pelo xamã atendendo uma pessoa? A roda de cura, na verdade, ela tem vários sistemas. Por exemplo, nós temos uma roda de cura do hemisfério norte, entendeu? E uma roda de cura do hemisfério sul, sul-americana. A diferença, por exemplo, entre algumas coisas é que no hemisfério norte ela tem média de 36 pedras, que seriam que marcam as posições. Enquanto que a roda de cura sul-americana ela tem média 29 pedras, marcando as posições. Embora a maioria, por exemplo, se você vai usar, digamos, de uma maneira terapêutica, você trabalha com uma roda de cinco pedras, uma marcando cada um dos quadrantes e outra marcando o centro, né, que mostra a origem de tudo, a força da criação, da geração, da expansão. Por quê? Porque essas 4 marcações laterais, essas 4 pedras, elas representam os 4 elementos, os 4 ventos, os 4 espíritos guardiões, que guardam as passagens, por exemplo, os portais do mundo, por exemplo, físico para o mundo espiritual e do mundo espiritual para o mundo elemental. Entendeu? Então, eles têm esses guardiões, têm as fases de lua, está tudo associado a essas direções. E existem outras pedras que completam o círculo, que são luas cheias, né? São pedras ligadas às fases da lua, porque no calendário das culturas xamânicas antigas, cada lua marcava uma coisa. Por exemplo, tinha a lua que marcava a entrada do inverno, a entrada que o gamo ia pastar, a lua do lobo, por exemplo, no hemisfério norte, a lua do lobo é janeiro. Porque lá no hemisfério norte, por exemplo, janeiro é um mês frio. Então era a lua do lobo. O lobo é um caçador, assim como também é um professor. Então, a roda de cura, se for colocada ela, por exemplo, num espaço bem grande, digamos, vamos usar que é a mais conhecida do hemisfério norte, com 36 pedras, existem várias formas de trabalhar. Uma delas é a pessoa caminhar dentro dela como se fosse uma mandala. Tem um cerimonial. Isso é interessante. Então, quando você vai trabalhar a roda, você desenha ela no chão para trabalhar com o paciente? Isso, ela tem várias formas. Você pode trabalhar com ela desenhada, por exemplo, tem várias pedras. Você pode pegar ali, por exemplo, 5, 9, 12, 16, quantas pedras você quiser, dependendo do que você vai trabalhar com a pessoa. E você vai marcar, começando pelos 4 pontos cardeais e depois os pontos intermediários, dependendo de que tipo de necessidade que aquela pessoa tem. Por exemplo, se a pessoa precisa, eu preciso trabalhar o visionário, que é um arquétipo, desenvolver a capacidade de ter uma visão mais clara das coisas do futuro, de ser uma pessoa de capacidade de perceber as coisas, tipo, num tempo futuro, desenvolver o visionário dentro de si.
Então, nós vamos ter uma pedra na direção leste que representa o visionário. E aí tem diferentes ferramentas que a pessoa vai aprender a trabalhar para desenvolver e despertar o visionário dentro de si. Ah, entendi. Agora, uma pergunta muito interessante. Isso, quando você está trabalhando com o cliente, com o paciente, sim, que ele está passando, né, por esse processo da roda de cura, isso não é só simbólico. Imagino que essa roda desperte algumas energias, abra portais, ou não? Sim. Cada roda dessa, por exemplo, cada dessas direções, elas têm portais. E cada portal, por exemplo, que você é aberto, por exemplo, tem um determinado tipo de ritual que você faz, que a pessoa vai participar. Por exemplo, a pessoa se põe em direção à direção leste, que é o nascer do sol, entendeu? E ali ela vai fazer, por exemplo, uma oração e pôr o propósito dela de por que ela está ali. Ela vai falar para quê? Por que ela vai falar? Porque ela verbalizando, o elemento ar conduz a palavra, conduz a energia. E o guardião daquela direção vai abrir um portal para que a energia daquilo que ela está precisando receber orientação chegue até ela. Entendeu? Então é um trabalho, a roda de cura do xamanismo, extremamente profundo, que muitas vezes as pessoas imaginam que por ser uma prática ancestral, o pessoal não tinha conceito, não tinha ideia dessas coisas. Que, por exemplo, às vezes as sociedades mais modernas que tiveram acesso a esse conhecimento, não, antigamente eles tinham. Só que eles trabalhavam na simplicidade, né? Fantástico. Me diga uma coisa, Lobo, eu sei que você atende muitas pessoas. Sim. Nesse caso de você utilizar a roda de cura, antes da gente ver exatamente como é que ela é feita, esse atendimento, quais as demandas que a roda de cura permite solucionar? São demandas só de saúde ou demandas outras, materiais, profissionais? Não. O que ela permite resolver? Tudo isso, tanto na área, por exemplo, na esfera profissional, tanto na esfera como do desenvolvimento pessoal. Ela trabalha a saúde, por exemplo, por quê? Porque cada um dos 4 arquétipos que tem ali, ele trabalha uma área. Por exemplo, o visionário, ele é muito utilizado, inclusive nos Estados Unidos e Europa, para desenvolver as áreas profissionais até em grandes empresas, porque seria aquele gerente ou aquele chefe de setor e departamento capaz de ver o potencial dos funcionários e o potencial que a empresa tem. Isso é uma coisa do visionário. Depois veio o guerreiro. O guerreiro, ele não é aquele que pega um machado ou uma arma. Nessa prática, o guerreiro é aquele que tem, primeiro, um segundo olhar sobre todas as coisas. Ele não julga as coisas simplesmente pela primeira coisa que vê. Ele tem um segundo olhar. E depois ele desenvolve a força e a energia para ir atrás dos objetivos, daquilo que ele busca, daquilo que ele quer realizar. Aí, por exemplo, quando se trata de cura, tem o curador, que é o terceiro arquétipo, na direção oeste, é o curador. Você vai despertar o curador interior, porque no xamanismo se ensina que ninguém cura ninguém. Entendeu? O xamã, ele mostra um caminho de cura. Para fazer isso, você tem que despertar o curador da pessoa, porque o curador vai achar os caminhos de cura que a pessoa precisa, seja a nível físico, mental, emocional, espiritual. E, finalmente, o 4º caminho, que é a direção norte, a direção da terra, tem o mestre. Que o mestre aí, ele não é um mestre sobre os outros, ele primeiro é um mestre de si mesmo. Ele vai aprender as próprias limitações, ele vai aprender a descobrir, por exemplo, o que limita ele, o que impede ele, para depois ele passar a ensinar isso para outros em algum tempo. Isso é sensacional. E me conta uma coisa, Lobo, esse trabalho, ele pode ser feito apenas com um xamã, como você orientando junto com a pessoa, ou você pode ensinar a pessoa a aplicar sozinha, fazer a roda de cura na sua casa? Não, existe isso também. Por exemplo, aquilo que a gente chama de praticante de xamanismo. O que o praticante ele é? O praticante, ou então, como alguns chamam de cerimonialista, ele é uma pessoa que ele não é um xamã, mas ele vai fazer o aprendizado e vai receber, por exemplo, as condições de dirigir esses tipos de cerimônia, esses tipos de prática. Por exemplo, a roda de cura, a busca da visão, por exemplo, aquela cerimônia do cachimbo sagrado que alguns grupos fazem, as cerimônias do fogo. Então, a pessoa aprende a dirigir essas cerimônias, e às vezes ela não é um xamã, mas ela, como é um praticante, ele vai aprender a fazer isso. Tanto para nível, porque a roda de cura pode ser usada para você trabalhar para você a nível pessoal, ou se você quiser trabalhar como um terapeuta ou grupos. Ela pode ser estendida para grupos também.
Ah, que interessante. No teu caso, como xamã, como facilitador, né, como Sim. terapeuta, e podemos até chamar um médico espiritual, que é o que você Também, como eles falam, é assim mesmo. Essa aplicação da roda de cura, ela só é presencial ou, de repente, uma pessoa num outro país quer fazer esse trabalho com você? É possível ou não? É possível porque o xamanismo ele tem alguns princípios que ele ensina, que a energia e o poder, digamos, do Espírito Sagrado, dessas forças todas que compõem o nosso universo, elas estão tanto dentro de nós como à nossa volta. Então, quando você acessa um arquétipo como a roda de cura, que representa o cosmos aqui, esse cosmos está em qualquer planeta. Ele está lá na Austrália, está lá em qualquer país, está no Japão, está na China, entendeu? Porque o tempo no xamanismo, ele não é visto de maneira linear. Ele é visto, em vez de ser ontem, hoje e amanhã, o xamanismo ele é visto de forma em espiral. Então, o que acontece? Quando eu trabalhar algo aqui agora, não importa que horário seja na Austrália, eu estou acessando o campo daquela pessoa simultaneamente lá. Que coisa fantástica. E você poderia dar quem sabe pensar, e eu sempre peço um exemplo, sem citar nomes, de algum cliente que te procurou para resolver alguma demanda, seja de saúde ou profissional, e que você utilizou a roda de cura e resolveu? Então, eu tive uma situação acontecida há 2 anos atrás. Uma pessoa se mudou daqui do Brasil e foi para o Canadá, para Quebec, no Canadá. E quando chegou lá, tinha uma profissão aqui, trabalhando aqui tudo direitinho, só que quando chegou lá, o mercado de trabalho era bem diferente. Mesmo que a pessoa tinha uma profissão, que era advogado e tudo assim, a realidade deles lá não é igual à nossa aqui, entendeu? E a pessoa não estava conseguindo se inserir tão facilmente no mercado de trabalho nessa área quanto estava imaginando. Quando saiu daqui, vendeu tudo e foi para lá. Então, a pessoa, como me conhecia, perguntou uma sugestão. Então, eu falei assim, nós podemos trabalhar com a roda de cura, trabalhar essa questão do visionário, digamos, e a questão do guerreiro, para que você possa ter uma visão clara do que está te esperando aí. Uma vez que você já está aí, você tem que ver o que está te esperando e como você pode se mover aí. A visão que você tinha no Brasil, evidentemente, se mostrou que não funciona aí. Então, aí a gente fez um procedimento, fez um trabalho que nós fizemos em 3 sessões, que eu fiz com ele à distância, para que ele tivesse uma visão mais clara, por exemplo, o que espera ele e o que ele deveria procurar. E não porque o que acontece? Quando você desperta o visionário, geralmente a gente está olhando aqui, eu estou olhando para essa câmera aqui, eu estou fixo nessa câmera. O visionário, você aprende a olhar para a câmera e para aquilo que está à volta também, simultaneamente, para que você não perca as oportunidades. Então, quando nós trabalhamos isso, ou seja, a visão dele das coisas começou a mudar, e ele ficou mais aberto para as oportunidades, ele terminou percebendo que ele poderia entrar no mercado de trabalho lá na área dele, não exatamente na função que ele tinha, mas numa outra área que poderia servir para ele igualmente ao que ele tinha pensado. Interessante, entendeu? Acabou dando tudo certo, então. E acabou dando tudo certo. Em questão, por exemplo, de 1 mês e pouco, ele já tinha conseguido entrar, já estava trabalhando em parceria com uma outra pessoa, que era um outro estrangeiro, porque, na verdade, o que acontecia? Ele estava com uma visão só de trabalhar com os canadenses, entendeu? Então, ele fechou a visão dele das coisas. Quando aquilo ampliou e o visionário permitiu que ele enxergasse um quadro maior das coisas, ele se associou a uma outra pessoa que estava lá, que era um estrangeiro também. E aí deu tudo certo para os dois. Que sensacional, né? E não dá nem para chamar de milagre, porque são leis naturais sendo aplicadas, né? Através de uma tradição ancestral. Perfeito, Jamil, é bem isso. Não é nada de mágica, nada digamos, de uma fadinha com um pozinho lá. Simplesmente são as leis naturais, as leis do universo sendo aplicadas. Porque o que acontece? A nossa sociedade, do jeito que ela está vivendo hoje, ela de muitas maneiras saiu fora dessas leis naturais. É verdade. Ficou muita coisa tecnológica de uma realidade que só existe naquele mundo moderno. O resto do mundo está excluído. Quando a pessoa começa a entrar nos processos da roda de cura e trabalhar e despertar esses arquétipos, essas forças, ele começa a reentrar na realidade do mundo. Entendeu? Ele amplia e ele começa a fazer parte de leis naturais que sempre regeram o nosso mundo. Independente de crença religiosa você tem. Tanto que eu já atendi várias pessoas com várias crenças diferentes. Já atendi pessoas da Igreja Batista, católicos,
entendeu? Por exemplo, espíritas, umbandistas, de várias áreas diferentes. Não são só pessoas que estão no xamanismo. Não, já de vários outros caminhos também. Que interessante. E existe alguma pré-condição para a pessoa poder usar a roda de cura, ou seja, idade, sexo ou não? Não, é tranquilo. Na verdade, a roda de cura, como ela tem essa visão universal, entendeu? E ela é uma roda da vida, tanto que ela é conhecida como roda de cura, roda de medicina ou roda da vida. Entendeu? Inclusive, algumas culturas ancestrais, as pessoas iam fazer meditações e orar dentro da roda. Porque era comum entre eles, por exemplo, a pessoa queria descansar, queria relaxar. Ele deitava, às vezes, numa das direções, para entrar num processo de relaxamento e comunhão com o espírito do vento daquela direção. Porque o espírito do vento, ele é o mensageiro da voz do espírito sagrado. Então, se a pessoa é mais religiosa, por exemplo, é uma pessoa mais religiosa, mais espiritualizada, também tem essa oportunidade. É como você entrar num espaço-tempo, né? Como se abrisse um portal e você entra num espaço-tempo em que você não sofre influência de coisa nenhuma. É como se você estivesse conectado a tudo. Que coisa fantástica. Olha, que sabedoria, né, herdada desses povos. Sim. Né? E que mais legal é que atualizada, né, para os dias de hoje, né? Sim, sim. Como você, Lobo, imagino que você tem. Na verdade, eu tenho vários outros xamãs, assim como eu. É um movimento no mundo, porque muitas vezes as pessoas imaginam um xamã simplesmente assim como as pessoas imaginam um nativo, usando um penacho na cabeça, roupa de couro, tanga. Aí quando eles veem você usando uma camiseta normal, um óculos assim, os caras ficam, como assim? As pessoas têm que entender que xamã é a tua função, é o que você é, não é o que você veste. A pessoa, por exemplo, está vestido, por exemplo, hoje, você pega muitos indígenas que quando vêm para a cidade, os caras estão de jeans, tênis, usando um celular. As pessoas têm que entender que hoje tem que parar com essa visão, entendeu? De que se você trabalha com uma tradição ancestral, você é um ser pré-histórico, entendeu? Não é. O xamanismo, ele sobreviveu no mundo porque ele foi capaz de se atualizar. Se ele fosse uma tradição, digamos, de espiritualidade travada no tempo, engessada, ele já tinha desaparecido como tantas outras. Ele só conseguiu sobreviver por essa capacidade de se reinventar e de se inserir sempre no mundo moderno onde ele está. E isso é uma coisa também, Lobo, que todas as vezes que você veio no programa, eu sempre faço questão de perguntar, porque também isso acontece, é um fenômeno que ocorre com toda a tradição que é adaptada, começa a ganhar notoriedade, né? Que também existem modismos na área do xamanismo que deturparam um pouco, e principalmente a questão da ingestão de substâncias como a ayahuasca, que tem a sua função, como você explicou, em determinados contextos, mas que não é necessariamente fundamental para que a pessoa tenha uma vivência espiritual. Não. Isso aí que você está falando é importante, porque eu às vezes até falo, já falei até nos cursos meus recentemente, exatamente isso. Por exemplo, tem algumas tradições, principalmente aqui no Brasil e América do Sul, que o pessoal trabalha com ayahuasca e rapé, várias variedades de rapé, que são ferramentas que eles utilizam, as chamadas medicinas da floresta, para fazer processos de cura e entrar em comunhão com o mundo espiritual. Agora, o que precisa ser entendido é que virou um modismo hoje isso. Tem muita gente que está ganhando dinheiro e a pessoa não tem experiência no trato com essas medicinas. Originalmente, a pessoa para trabalhar com essas medicinas ele tinha que ser um pajé, iniciado. E hoje a gente vê pessoas que mandam comprar no Mercado Livre e em outras coisas, traz para aqui e começa a formar grupos. E eles não entendem, às vezes, que eu já tratei de pessoas aqui no meu espaço em que o lugar que ela ia simplesmente era colocado assim, que a pessoa tomava aquilo ali e o espírito da erva por si só resolvia todos os problemas dela. E não é assim, entendeu? Na verdade, quando você trabalha com as medicinas, existe uma série de coisas de acompanhamento, antes, durante e pós-ingestão. Também teria que ter cuidado, por exemplo, tem pessoas que estão fazendo o tratamento psicológico ou psiquiátrico, que tomam um medicamento, não podem utilizar a ayahuasca, é terminantemente proibido. Porque a reação química que dá pode do cara ter um surto psicótico. E tem que ter cuidado. Por exemplo, o contato, como a Jamil colocou, com o mundo espiritual, não é obrigatório você ter a ayahuasca ou o rapé. Existem outras ferramentas, por exemplo, o tambor é uma das ferramentas mais ancestrais do xamanismo, e ela te permite o contato com o sagrado, com o espiritual, em estados alterados, por indução sônica.
Ou seja, você trabalha com o som do tambor, e isso é uma forma de trabalhar há milhares de anos, que não vai te deixar nenhum resíduo e nem dependência. Entendeu? Porque esse modismo que o pessoal tem hoje é uma coisa que tem muita gente, porque é que nem eu falo sempre, não é a medicina que é errada, não é a ayahuasca nem o rapé, mas a forma como a pessoa está sendo, como as pessoas usam, sem a responsabilidade espiritual que tem que vir junto com aquilo. O cuidado que tem que ter. Uma informação que você trouxe também em outros programas é que a própria medicina, como a ayahuasca e o rapé, não era tão usada assim nos povos indígenas, era em casos excepcionais. Isso. O pajé, por exemplo, ele utilizava ela era utilizada como uma ferramenta de alteração de consciência. Por exemplo, você chegava com o pajé e tinha um problema lá, que ele, com o conhecimento dele natural, ele não conseguia achar a causa da cura, ou o que estava te deixando doente, ele utilizava a ayahuasca ou o rapé para criar um estado alterado e poder conversar com os espíritos e achar um caminho de cura para você. Era assim. O pajé não é você tomar para achar caminho de cura para você. É o pajé que tomava para ter contato com os espíritos, que davam uma indicação de qual ervas podia ser utilizado ou que procedimento seria necessário para curar você. Mas era utilizado somente em situações específicas. Às vezes o pajé utilizava uma vez no mês, uma vez a cada 4 meses, entendeu? Não como muitas pessoas fazem hoje, que o pessoal usa antes do café da manhã, depois do café da manhã, antes do almoço, depois do almoço, ou toda semana. Não era assim. Nas tribos, é interessante que você até contou de um caso, né? Eu sempre trago aqui, porque é importante alertar. A gente tem essa função de realidade fantástica, de trazer tradições de uma forma séria e fundamentada. Você atendeu o caso de uma menina que ingeriu, né, a ayahuasca e que não sabia nem o nome dela e que não voltava. Sim. Não, exatamente. No caso dela, houve uma situação séria, que foi a fragmentação da alma. O que acontece com algumas pessoas quando ingerem alguns princípios ativos muito intensos, pode ser, às vezes, pode ser para a ayahuasca, pode ser o peyote, pode ser qualquer um, e às vezes a pessoa não está preparada para aquilo, porque uma das coisas que tem que entender é que, tradicionalmente, nas culturas tribais, antes de você tomar qualquer erva psicoativa, como a ayahuasca, peyote, você tem que fazer um tipo de jejum, você tem que fazer um tipo de preparo espiritual, não pode ter relações sexuais, uma série de coisas que tem que ser obedecidas, que muitas vezes não é nem falado. O pessoal chega lá, toma direto, e tem que ser seguido. E ela tinha passado por várias situações, tomou, foi para o outro lado, entrou em estado alterado, deitou no chão e foi para o outro lado, e depois não voltava. Os colegas todos voltavam, todo mundo, e a pessoa simplesmente não voltava. Depois, quando ela conseguiu voltar, ela queria saber o que ela estava fazendo lá, e ela não sabia nem quem ela era. Olha o tipo de situação. Aí, como o pessoal me conhecia, terminou trazendo aqui para mim, eu tive que pôr a pessoa deitada na esteira, eu toquei o tambor, entrei em estado alterado, como é a prática que eu faço, entrei do outro lado com os aliados e a gente foi buscar a alma dela, uma parte da alma dela que estava dentro de uma caverna, lá escondida lá. E tentando trazê-la de volta para cá, soprar para ela. Aí o que aconteceu? Ali uma meia hora depois que ela começou, aí eu perguntei se ela sabia quem era, onde ela estava, aí não, meu nome é fulano. Aí ela já sabia quem ela era e o que ela estava fazendo. Por que isso? É uma regra geral? Não, não é uma regra geral, mas pode acontecer. Imagina se acontece, imagina se acontece com alguém e não tem socorro. O que acontece com a pessoa? Sem dúvida, isso é muito sério. Lobo, a gente está se aproximando do final, para mim é sempre uma iniciação, é sempre uma alegria falar com você, porque você nos vitaliza, você nos dá conhecimento, é fantástico. Com relação à roda de cura agora, então, as pessoas que quiserem fazer esse trabalho com você, né, independentemente de estar em Curitiba ou não, elas podem te contactar. Pode fazer o contato comigo sem problema nenhum, que a gente conversa, eu converso sempre com a pessoa, vejo da necessidade dela e qual o melhor caminho para ser feito. Sempre duas orientações. Não, com certeza. Eu quero ressaltar aqui que nós já encaminhamos várias pessoas para o Lobo Cinzento, sabemos de casos de pessoas que procuraram. Ele realmente é um xamã original, sério, e é um médico espiritual muito sério também. Então a gente recomenda aqui no canal Realidade Fantástica, e você vai voltar, Lobo, mais 2 vezes para trazer mais conhecimentos específicos, né, desse arsenal, dessas ferramentas aí usadas no xamanismo, né? Vou trazer, vou falar mais vezes aí, vou falar sobre os totens, né? Os totens, que podem ser tanto totens pessoais como totens familiares. Vou falar também sobre os animais de poder, o que eles são, qual a função deles na vida das pessoas, como eles podem te ajudar, qual o papel que eles têm.
Perfeito, Lobo. Sempre uma alegria falar com você. Os teus dados já saíram aí para as pessoas que quiserem contactá-lo. E deixo aí as câmeras abertas para você passar, como sempre de hábito eu peço, deixa uma mensagem principalmente para o pessoal que está aí assustado, está depressivo, está triste por conta da pandemia aí. Deixa uma mensagem para a gente. Beleza. Pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: eu sei que é difícil esse momento, é difícil para todos nós, entendeu? Só que é um momento de aprendizado. Uma coisa que o mundo espiritual já me disse, até numa cerimônia que eu fiz, é ver que isso é uma coisa para aprendizado. As pessoas têm que aprender, por exemplo, que nós somos todos iguais no mundo. Todos os seres humanos, não há diferença por raça, por cor, por condição financeira, por nada. Tanto que vocês veem que, por exemplo, muitas pessoas que adoeceram e até morreram, eram pessoas, às vezes, de muito dinheiro, de muita posição social, de todas as raças, de todos os credos. Então, um dos grandes ensinamentos é que essas diferenças que a sociedade põe só existem na cabeça da sociedade. Não existe isso, entendeu? Então, é um aprendizado muito profundo para que nós paremos de pensar que nós somos melhores ou piores, maiores ou menores que qualquer pessoa. É um aprendizado de que é tudo igual. Tanto que vocês veem que a única espécie afetada é a espécie humana. Nenhuma espécie de animal está sendo afetada por isso. Então, é uma lição para nós, um aprendizado. Claro que aqueles que quiserem aprender, que estão abertos para aprender, vão aprender, vão entender. Aqueles que não estão preparados ou não querem aprender, não vão aprender e vai ter as consequências para eles, por essa própria situação de não querer aprender. Mas o principal é isso. Não se sintam menores, não se sintam doentes. É um processo de cura para todos nós. Drástico? Sim. Drástico, sim. Mas por quê? Já foi avisado, muitas tradições espirituais ao redor do tempo têm avisado que nós precisamos mudar atitudes e comportamentos, porque senão teria consequências. Só que ninguém ouviu. Agora está aí. Você vê todo o avanço da ciência, toda a tecnologia que tem, e não consegue se achar uma vacina. Com ingestão de milhões e bilhões de dólares, não se acha uma vacina. Entendeu? Por quê? Isso é um aprendizado para as pessoas. Tá bom? Fiquem na paz, tenham paz em seus corações e suas almas. Nós estamos todos juntos. Perfeito, com certeza, Lobo. Gratidão aí a você e vamos continuar juntos, né? Porque essa é a grande mensagem. Com certeza. A vocês todos, perfeito. E a vocês todos que nos acompanharam, o nosso abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação. Isso é muito importante para você informar cada vez que a gente subir um vídeo novo. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.